O canal do Tchau ouve hoje duas personalidades. Personalidades da área esportiva que se conheceram há mais de 30 anos, entendeu? Estão no podcast Storycast há 3 anos, 3 anos e meio. 277 episódios. Mais de 50 mil seguidores. Número bom. Agora, Anselmo Paiva Vida Mansa. Depois eu vou perguntar por que o apelido. Fernando Santos, ex-zagueiro do Flamengo, capitão mais jovem do Flamengo. Faço uma pergunta para os dois, cada um me responde no tempo certo. Vocês se completam? Deixa o mais velho falar primeiro. Fica mais... Esse sorriso de alegria já diz tudo da resposta dele, né? Tudo. Pelo tempo que você já viu alguma coisa durar tanto tempo assim, se um não completa o outro? E em segmentos diferentes, né? Claro que com o mesmo fim, mas a jornada é diferente. Desde quando a gente se conheceu, quando ainda era atleta, né? E olha que faz tempo isso. Agora, você começou também, então, a ser empresário dele, Foi. né? Através de um amigo que a gente tem em comum, me apresentou ele um pouco antes de você ir pro Vasco, não foi? Um pouco antes de eu chegar no Vasco. No Vasco. Eu tava saindo do Duisburg, na Alemanha. Eu tava voltando da Alemanha, e aí só tava jogando futevôlei. É quase isso. Tomando cerveja. Quase isso. E aí surgiu a situação do Vasco, e aí a gente foi se aproximando. Acabou que a carreira dele, num determinado momento, parou, e ele veio trabalhar na empresa, cuidando da área técnica da empresa Champion Sport, que já existe há 25 anos. Gerenciando carreira de jogadores de futebol. Ou seja, observando, garimpando, seria isso? Isso aí, eu fazia bem esse serviço aí, não um serviço sujo, mas um serviço bem de, como a galera diz, um chão de fábrica, né? Eu ia lá nos estádios menores. Hoje minha mulher brinca comigo que eu vejo o jogo de 7 de abril e Paduano, enfim, porque você tem que ir onde ninguém vai. Até porque a concorrência é muito grande. E aí, alguns lugares que a gente foi junto, a gente conseguiu dar umas pinceladas interessantes e trazer alguns jogadores que fizeram diferença na empresa, assim, com relação a negócios e coisas mais. Exemplo. Vou te dar um exemplo, bem desse mesmo, assim. Matheus Babi. Matheus Babi foi um menino que ele foi da base do Vasco, esteve no Grêmio garoto, a gente acabou descobrindo a história de vida do Babi depois. E eu fui ver uma final... Copa Rio, Samu. Foi Copa jogo do Rio. América, não foi? Copa Rio, América e Bom Sucesso. Lá em Bangu, 3 da tarde. Imagina, 3 da tarde, Bangu. Moça Bonita? E Moça Bonita em, sei lá, acho que em novembro. Será que tá calor? Um sol pra cada um. E o América tinha um time muito velho. Só que os 2 atacantes eram muito jovens. Era o Babi e o Pedrinho. E eu fui ver depois, um tinha 12 gols, outro tinha 10, enfim. Os moleques faziam uma confusão no ataque. E o Bom Sucesso era um time que vinha batendo em todo mundo e perdeu a final. Eu falei, Anselmo, tem um rapaz aqui, um centroavante grandão, magrelo, com o tamanho que tem, ele faz coisas que poucos caras com esse tamanho conseguem fazer com relação à mobilidade. Aí ele viu, gostou também, e aí foi tentando empregar o menino, até que o Carioca do ano seguinte deu certo. Ele chegou no Botafogo, não foi? Foi. Eu me lembro dele no Botafogo. Através da influência desse rapaz. Eu apresentei esse nome ao Montenegro na época. Presidente. E ele viu, gostou, só que ele me perguntou, qual é esse jogador? Ele falou, do América. Ele falou assim, não tem como o jogador vir do América pro Botafogo. Eu falei, tá certo, você não tá errado não. E aí você tinha uma seletiva, porque na realidade ele era um jogador que era do Macaé, estava emprestado ao América. E aí o Macaé nesse ano disputou a seletiva do Campeonato Carioca. E eu fui acompanhando ele e ele foi performando. Acabou que o Macaé foi um dos líderes da seletiva, passou para a primeira divisão. E aí cada jogo dele eu mandava uma mensagem pro Montenegro. Gol do Babi. Gol do Babi. Gol do Babi. E aí ele botava o ok assim. Aí ele passou pra primeira divisão e fez gol no Botafogo. Ele vai atrás dele! É verdade. Um jogo antes de tudo fechar pra pandemia, não foi? Foi alguma coisa antes. Botafogo e Macaé. Habilidade, eu me lembro dele. Jogador com habilidade. Tá onde agora? Poxa, acho que ele tá... Juventude. Juventude. Mas não chegou aí pro exterior? Não, ele foi... Teve sim. Emprestado no Santa Clara. No Santa Clara. Mas ele foi vendido. Portugal. Em um ano ele foi vendido pro... Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Comprou ele do Botafogo. Em um ano de Botafogo, ele foi vendido.
Agora, deu para fazer, pelo menos, já que ele devia ser pobre, né? Uma condições, Humilde, a grande humilde, né? realidade dos jogadores. Desses jogadores, ele já deve estar tendo uma condição, né? Isso é que mais importante na cabeça de vocês, é tirar e dar uma condiçãozinha, é isso? Isso. Ele acredito que sim, pelo contrato que ele teve no Atlético Paranaense, já foi um valor considerável. E se ele teve a cabeça no lugar, porque ele hoje não trabalha mais com a nossa empresa, ele tinha um contrato com um prazo determinado, terminou, ele segue com um amigo nosso, que é o Bruno, e que conduz direitinho a carreira dele, é um cara que tem experiência aí, jogador, mas ainda tem, e atacante é uma posição muito, que a coisa muda muito rápido, né? Tem que fazer gol, né? É isso aí. Fez gol, muda. É isso aí. Você tá ali, adormecido, tu fez 3, 4 gols, muda. História. E hoje você nem precisa mais fazer 30, 40 gols por ano para ter um bom contrato. Por quê? Porque não tem tantos jogadores que façam tantos gols assim, pra você ver que os caras que fazem, eles têm muita visibilidade. E um centroavante hoje, me fala quem é o centroavante hoje no Brasil, que tem mais de 20 gols. Tirando o Verratti. Pedro. O Pedro veio de lesão agora. Mas ano ano passado. fez Acho que nem o Cano conseguiu fazer 20 gols ainda. Vai fazer. Mas tirando o Cano, o Verratti, são caras mais velhos, que tem uma média muito grande de gols, não tem tanto assim. É mais fácil ser zagueiro, no caso. Vai ganhar menos. Mas vai ganhar menos. Mas vai ganhar menos. Mas normalmente. O Léo Diniz, o do Flamengo, o Léo Ortiz. O Léo Ortiz ganha um bom salário, né? Sim, mas aí a gente não Léo pode. Pereira. A gente não pode se basear pelas exceções. Mas você vai pegar comparado com o atacante do Flamengo, ele não ganha mais. É verdade. O salário do Bruno Henrique e do Léo Ortiz deve ter uma discrepânciazinha. Agora, uma pergunta, já que vocês citaram essa situação, e o que vai acontecer, na opinião de ambos, assim, que entendem tanto de futebol, com o Bruno Henrique, já que o STJD aceitou a denúncia? Qual é o fim que vai acabar? Pela experiência. Vontade. Ó, eu acho, assim, a gente não tem conhecimento do teor do contrato, né? Da denúncia, desculpa, da denúncia. Então fica muito difícil você falar. Mas a gente tem um caso que foi o do Paquetá, que ele vai ser suspenso. Ainda tem algumas instâncias a recorrer, mas é uma coisa chata de estar acontecendo com ele. Lá fora é mais rígido. Mas aqui, se ele for condenado aqui, se espalha para o mundo todo. Entendeu? Aqui comunica com a FIFA e espalha para o mundo todo. Ele não vai poder jogar, se realmente for. Tomara que não. Agora, isso tudo tem muito a ver com você que é jogador, ex-jogador, com as bets. Qual a tua opinião, Fernando? Você cresceu demais esse negócio. Eu acho que o problema não é da bet. Acho que eu estaria aqui transferindo uma responsabilidade que não é das bets. Ninguém é obrigado a chegar lá e jogar. Senão não teria outros tipos de jogos de azar que a gente vê que tem. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É óbvio que precisava de uma regulação, como acho que já teve para algumas. Tem que ter uma regulação, tem que pagar os impostos. O Brasil tem que arrecadar com tudo isso que é gasto, é óbvio. Só que devia ter umas... Como é que eu vou dizer para você? Devia ter umas... Família de jogador não podia ter. Os jogadores não podiam ter. Jogadores serem patrocinados. Jogadores atuantes. Mas é o que mais tem. Então, essas regulações são que acho que são algumas que existem na Europa. Inglaterra e Alemanha, que são países que começaram... A Inglaterra principalmente, que basicamente estão baseados todas as empresas de bet, ou as mais importantes. A gente sabe que as apostas são muito frequentes na Inglaterra. Começou lá com cavalo. Quem não viu o Pink Blinders aqui? Não? Então, essas determinações que começam a proteger até os próprios jogadores, porque isso fica proteger os jogadores. Às vezes o cara nem sabe o que está acontecendo, comenta com um ou outro. Pode ser que sim, o caramba anotou ali, mandou um para outro, acabou com a carreira do cara. E não dá para você cometer um erro grave como esse, porque você acaba sendo exemplo. Tanto pro bem como pro mal. Taxado. É isso aí. E acabou. Porque eu fui num simpósio, numa reunião na OAB, num congresso, representando os jogadores de futebol. E dentro desse congresso, me fizeram uma pergunta se tinha jeito para resolver esse problema com relação aos jogadores de futebol, principalmente
os times, né, de menor investimento, nos interiores, né, do Brasil, é muito difícil você conter. Porque ninguém está dizendo que está certo. Mas como eu vou dizer para um cara que ganha R$ 1.500 por mês e trabalha 4 meses por ano para não chutar 4 bolas para fora? Que vai ganhar um dinheiro. Que vai ganhar, sei lá, 30, 40 conto, um salário que ele ia ganhar, um dinheiro que ele ia ganhar jogando 10 anos na realidade dele. Ou fazendo uma falta. Ou fazendo, não, seja qualquer infração que ele seja obrigado a cometer. É difícil você conter isso num país com as dificuldades que tem o nosso. E não são só dificuldades financeiras, não. São educacionais também, porque isso também vem de educação, vem de cultura. A gente tem no país um problema de impunidade. E isso Certo, reflete em isso é todo óbvio, o setor. Entendeu? O cara acha que não vai dar errado. Não vai ter problema. É uma coisa, uma besteirinha, não vai dar. Mas uma hora vai dar. E também é muito novo, né? A gente tá falando de bet, há quanto tempo a gente tem bet no Brasil? 2, 3 anos? Recente. Eu jogava na Austria Viena, É. isso em 2004, os caras já me perguntavam, claro que era online, por site, me perguntavam sobre os jogos no Brasil. Lá, na Áustria, já tinha as apostas pela internet e os caras me perguntando de jogo. E aí, Fernando, quanto é que dá nesse jogo aqui? Aí me davam a tabela do fim de semana do brasileiro e eu ia dizendo pra eles quem eu achava que ia ganhar. Então já era uma coisa já... Isso em 2004. Mas isso era pro teu amigo que você fazia sem receber nada. Não. Eu falava pra ele que eu achava que ia ser o resultado. Eu jogava no time dele, pô. A gente tava junto no mesmo time, mas isso era pelo Campeonato Brasileiro. Não teve outra história, outro dia que saiu, é que o Ibrahimovic também falava negócio em termos de aposta para algum colega brasileiro, ou seja, ele já sabia que tinha aposta também aqui no futebol brasileiro. Ele já sabia que não teve isso. Não, isso eu não sou, mas o Campeonato Brasileiro ele era usado pelos sites estrangeiros para os mesmos fazerem aposta. Não tem nada a ver com brasileiro ganhar dinheiro, nada relacionado financeiramente ao Brasil, mas eles usavam os jogos do Brasileirão como parâmetros para fazerem apostas. Isso rola há muitos anos. E não é só do campeonato da primeira divisão. Vários. O local que acontecia as fraudes eram jogos de segunda, terceira divisão do campeonato regional. Aqui no Brasil também tem esse problema todo, até da série D, C. Isso aí. Né? E como você, como agente, a tua cabeça para chegar e orientar o seu jogador? Tchau. A vinda do Fernando até para a empresa, pela história que ele tem dentro do futebol, né, que é uma história de sucesso, ele serve como exemplo. Né, porque é diferente quando o Anselmo fala como um agente que faz a parte de negociação e que direciona a carreira da maneira como ele fala, porque ele tem autoridade para falar. Eu não sei jogar bola. Não dá. E a gente passa todas as informações que são importantes e direciona a carreira dele. Só que depois de uma certa idade, eu entendo que o jogador escuta muito o que eu falo até os 18, 20 anos. Quando ele sai do universo ali do júnior e entra no universo profissional, eu perco um pouco dessa... Aí tem que ser... Não, mas até ele perde um pouco. Porque o garoto, o sonho dele é chegar no time profissional. Então, a partir do momento que ele começa a frequentar o ambiente do profissional do clube dele ali, um exemplo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, ele vive um mundo de sonhos. Sediado demais, por todos os lados. Então, né? Mulheres, carros, vida, e ele noite. quer fazer parte daquilo dali. Ele quer ser um integrante igual a todos os outros que estão ali. Só julga quem não sabe o que acontece de verdade na cabeça desses rapazes, desses meninos. E eu falo com total autoridade porque eu vivi isso. Não tem como. Você um dia não é ninguém. Um dia você não é nada. E é de um dia para o outro. Rápido. É depois de um jogo. E hoje, com a tecnologia, com a internet, isso acontece muito mais rápido. Porque antes você tinha que esperar o jornal do outro dia. O programa de esporte do outro dia para todo mundo te ver e tudo acontecer. Hoje não, na mesma hora todo mundo sabe, o mundo todo sabe. Tu vai jantar no mesmo dia, o mundo inteiro tá ao teu redor. E administrar isso ainda mais com a grande maioria dos jogadores de futebol, como eu, vieram de lugares pobres, com uma estrutura familiar ruim. E aí como é que você administra tudo isso? Como é que você administra ficar mais bonito, ficar mais rico, ficar mais famoso? Enfim, é difícil. Não tá certo, né? Tem que ter um controle, tem que ter
uma segurança com relação às suas condutas, porque você vira exemplo para todos os outros. Só que só julga quem não tem empatia e não sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa. De qualquer maneira, tem uns bons exemplos aí de gente que... Eu considero, por exemplo, o Vinícius Júnior, né? Ele não, até agora não... Ele foi para lá, e era de São Gonçalo, na região pobre, Sim. e não tenho nenhum tipo de... pelo menos em termos de imprensa, não pisou ali fora do pinico, concorda? Não, concordo, até porque ele deve ser muito bem assessorado. Que é pelo Fred, né? É isso aí. Assessor, o agente dele? Um cara muito antigo, muito experiente, um cara muito sério, muito competente. É por isso que a profissão de vocês, e também a dele, lógico, repete a empresa, Champions Sport. O é Anselmo fundamental. é o empresário, eu sou mais o suporte ali que dá mas... com relação aos atletas, a avaliação técnica dos caras, principalmente dos jogadores mais jovens que estão começando, porque o cara, quando é profissional, ele tem que fazer o trabalho é ele mesmo, quem se vende é o jogador. Muita gente acha que usa a gente como bengala. A gente, eu digo o agente, né? Não nós, mas usa o agente como bengala, usa a gente como moeda de troca. E hoje também, entre os jogadores, existe uma rivalidade que antigamente não existia quando eu jogava. Não dizendo que era melhor nem pior. Isso aí, cada tempo tem o seu momento. Mas, por exemplo, a minha rivalidade com o cara era querer jogar no lugar dele. Porque a chuteira, quem dava, era o clube. Normalmente as chuteiras eram parecidas ou iguais. Hoje não, a chuteira quem dá é o agente. Hoje o meu agente me dá o telefone, os caras querem o iPhone, querem a chuteira que o Neymar, que o Messi jogam. Enfim, aí acaba tendo uma rivalidade dentro do clube que não deveria ter, diferente, muito mais material do que física, técnica, tática. Entendeu? E aí isso acaba corrompendo o ecossistema dos jogadores, a relação que eles poderiam ter, que poderiam chegar muito mais longe. Eu digo, na base. Individualmente é outra parada, entendeu? O cara tem a performance dele individual habilidade que leva para o outro lado. Só que não esqueçamos que o futebol é um esporte coletivo. Exatamente. Agora, você tem essa convivência também, quando ele fala jogador, os agentes também têm, ou a concorrência também é grande também, né? Eu sou da primeira turma de agentes da CBF. 2001. Isso aí. FIFA 2001, tá aqui. A minha inscrição era 003. O que você tinha até 2000, os agentes FIFA, que era a FIFA que determinava, e aqui no Brasil, naquela época, tinham uns 10 agentes só, 10 a 2 agentes. E aí a FIFA passou a incumbência para as confederações, né? E aí tem a primeira prova. A primeira prova tinham, sei lá, 15 agentes. Foi na Rua da Alfândega, a CBF era ali. 70. Rua da Alfândega, 70. Fiz muita cobertura ali. E a prova foi ali. Valé de Perry, que era o diretor jurídico, e ele que passou faleceu a prova. já. E de lá para cá, o que se tornou uma coisa muito glamurosa. E aí você vê muitos valores envolvidos, né? Você fala, tá sendo vendido, por exemplo, a gente está falando hoje que o Gerson está sendo vendido por 25 milhões de euros. Aí você transforma isso aí, Só que o universo do futebol não é o Gerson. Se você for pegar o universo de futebol hoje, de jogadores inscritos na CBF, você vai ter aproximadamente uns 28 a 30 mil de jogadores inscritos com contratos profissionais. Só que 82% recebe até 3 salários mínimos. 3 salários mínimos? E muitos deles trabalham 3, 4 meses por ano. Isso aí. O Gerson corresponde a aproximadamente 0,0001. Entendeu? Só que todo mundo acha que vai ter o Gerson. E não acontece assim, dessa forma. E é glamuroso, né? Você tá aparecendo na mídia, aquela coisa toda. Então, hoje deve ter na CBF aproximadamente uns 800 agentes inscritos. Só que muitos deles não tem jogador nenhum. Só fez a prova, né? Mas não consegue entrar no... Ele acaba fazendo uma função
secundária, muitos deles, porque eles não têm. Porque você, como agente, você precisa ter, principalmente, círculo de relacionamento. Você tem que conhecer os diretores, os gerentes de futebol. E muitos deles não têm. E aí o que ele fala? Ele acaba fazendo o serviço de captar jogador e levar para um outro agente que tem, e ele fica com um percentual. Então, muitos deles fazem esse tipo de serviço. Isso futebol brasileiro não é só o futebol brasileiro, o futebol mundial também deve ter isso. Não acho que na Europa seja dessa forma. Não sei. Assim. Não sei. Não sei. Na Europa não deve ter. É mais profissional? Também não deve ter essa quantidade. Eu não tenho, porque para você falar você tem que ter conhecimento. Eu não tenho. Mas eu não vejo dessa forma. O Brasil é muito grande, são muitos campeonatos. Eu estive na Europa joguei, muito tempo. Na Alemanha. Caramba, já tem tanto tempo assim que eu tive fora já. Caramba, há mais de 15 anos eu estive no Duisburg e os agentes já eram bem reais, né? Mas eram bem reais no Brasil. Eu não via a quantidade de agentes que a gente via aqui no Brasil lá, né? Já nessa época. Não tinha esse tanto de ligações que, por exemplo, os jogadores estão meio que desempregados, porque tinha uma forma de ver que o jogador estava em fim de contrato, não tinha antigamente, Anselmo? Cada federação age de uma maneira, né? Mas você tinha instrumentos que você sabia quando é que estava terminando. E aí você tem uma coisa, o Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo. Se você for pegar o número de jogadores brasileiros que são negociados durante um ano, você vai ver lá, o Brasil está em primeiro lugar disparado. Quantos? Cada ano, mas em média 700, 800 jogadores são negociados. Porque muitos deles você não sabe. Você grava do Gerson. Mas o jogador que tá indo lá para Iugoslávia, lá para Croácia, Indonésia. Lembrar dos mercados que a Ásia abriu agora. Coisa que não tinha há 5 anos atrás. A Ásia hoje expandiu por Malásia, Hong Kong, Indonésia, Tailândia. E pagam muito bem, tá? Vietnã. Negueba estava lá, não estava? E paga muito bem. Tem jogadores brasileiros na Tailândia que ganhavam $1 milhão por ano. Livre. O cara chega lá, faz a vida dele e você nem sabe quem é o malandro. E fica até por lá, casa lá com a... Pra muitos é até muito melhor. Sabe a violência daqui? Dada a violência, o cara volta pra cá, vem com a situação financeira muito estabilizada e ninguém sabe quem é o cara vai viver a vida dele feliz. Entende? E hoje você, quando chega no Brasil, é óbvio que você não pode perder o sonho. É óbvio que você tem que tentar ser a exceção, ser o Gerson, ser o Bruno Henrique. Só que tem que ter uma consciência muito grande de que é para poucos, né, cara? Agora, uma coisa interessante, uma situação importante que eu queria perguntar a vocês dois, é sobre essa questão é importante para o agente, você também entra nessa questão, do jogador falar, né, da entrevista. Por que agora, não de agora não, alguns anos, né, tudo é controlado, né, todo mundo tem assessor. Por exemplo, a gente viu o Rafinha agora, da seleção, eu acho que falou pro leitor, o telespectador, o ouvinte, até legal ele chegar e falar, olha, vamos chegar junto desses jogadores argentinos, vamos fazer, falou no Romário, no podcast, até o Romário tem podcast agora, quer dizer, o Brasil é o país onde mais tem podcast, e depois ele deu uma entrevista também sobre a Copa do Mundo agora, né, dizendo que, tá todo mundo cansado, tá todo mundo lá, mas tá com a cabeça, tanto que tem um jogador lá do Inter de Milão que não quis ir, né, e até o jogador argentino ficou puto com ele, né, o Lautaro. Lautaro reclamou. Mas será que pode? Isso eu não sabia. Ele pode se recusar a jogar uma competição da FIFA? Ele deu um migué lá, negócio de contusão. Tá. Então é outra parada. Não sei, foi mais ou menos isso. Portanto que ele reclamou. Porque você tem sob contrato, você não pode fazer não pode se recusar. Você tem um prazo. Outra coisa, eu acho que eles estão reclamando muito, porque o desempenho das equipes que todo mundo achava que ia ser o bicho-papão não está sendo. Só que todo mundo fala o seguinte, a Copa do Mundo de seleções é quando? No meio do ano. No meio do ano, né? E por que eles não reclamam? É porque tá na vitrine máxima, né? Então, é porque não tá dando certo. Quem tá liderando lá tá reclamando? Lógico que não. Tanto que o próprio Guardiola ficou puto com essa eliminação, né?
Tchau. Tu tá na arena, tu entrou na arena, tu quer ganhar a qualquer momento, né? Não a qualquer preço, mas fazendo o que seja o máximo pra você vencer, porque o futebol, o esporte, ele te coloca à prova todo o tempo. Quando você compete, quando você se coloca à prova dentro de um jogo, dentro de uma competição do nível que é, do nível FIFA, que é muito interessante ser da forma que é, porque se não fosse desse jeito, quando que a gente veria uma sequência de confrontos como a gente tem visto? Não. Eu gostei muito. Eu não tô lá, não tô cansado, enfim, não estava jogando e gostei pra caramba. Achei que foi feito de uma forma em que pode-se criar, melhor dizendo, uma rivalidade muito legal entre as equipes, pô. Olha que legal, o Bayern de Munique e o Flamengo. O Bayern de Munique bateu no Flamengo. Vai que se encontra daqui a 4 anos. Pô, a gente tem que devolver que esses caras ganharam da gente. Você cria uma rivalidade legal entre equipes gigantes dos seus países, coisa que não acontece no Mundial de Clubes. Raramente. Sim, é muito raro. E antes era um jogo só. Um jogo só. Entendeu? E quando acontecer esse jogo, a Europa estava no meio da temporada e os brasileiros no fim. É a primeira vez que acontece isso com os brasileiros no meio da temporada e os europeus no fim da temporada. E vamos lá mais uma vez. Eu vi há pouco tempo uma relação dos jogos, os times que mais tinham jogado, os 3 ou 4 primeiros eram brasileiros. Com quase 20 jogos a mais do que o europeu que mais jogou, que era o Real Madrid. É isso mesmo. Então, gente. Agora. Desculpa de perdedor. Pô. Desculpa de perdedor. Porque. Outra coisa, a gente está saindo, sempre foi o futebol brasileiro, era deixado de segunda linha. O campeonato mundial de clubes está falando diferente. Mas o Brasil não ganha uma Copa há quantos anos, né? 23 anos. Vai para 24 anos. Por isso que seria uma resposta, né? Esse campeonato. Vamos torcer para o Palmeiras e o Fluminense para tentar diminuir um pouco esse impacto. Mas tá difícil, né? Concorda? Eu concordo, porque o melhor campeonato do mundo é onde estão quem? Os melhores jogadores do mundo. Não é isso? Isso aí. E onde estão os melhores jogadores do mundo? Europa. E o melhor campeonato do mundo é a Champions League. Não é isso? E o objetivo da FIFA foi combater esse campeonato. Porque não é dela, né? É verdade. Não, e uma coisa interessante, e para os europeus, eu joguei na Europa e já escutei falar isso, que a Eurocopa é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Entre eles lá, existe esse papinho. Só que na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, estão Brasil e Argentina. E a gente tá vendo o que tá acontecendo. Infelizmente não, né? Vou ser sincero. Felizmente os argentinos meteram o pé. Os portugueses meteram o pé. Quem ficou? 2 brasileiros. Metade dos que foram. E aí a gente tá vendo como é que funciona. O brasileiro mais descansado, os caras um pouco mais cansados. E por que também que os brasileiros estão tendo esse poder de competir? Eu nem digo culturalmente à altura, porque a cultura do jogo lá é diferente da nossa cultura aqui. É muita marcação, né? Muita marcação, muito compromisso tático. Os caras são muito fiéis à ideia do jogo e faz com que as coisas, quando dão certo, deem certo mesmo. Só que a gente tem mais dinheiro. Tirando o Fluminense, que era o mais pobrezinho dos 4, o Flamengo é um time com dinheiro. O Botafogo, por causa do texto, é com dinheiro. O Palmeiras tem dinheiro. Além dos 3 terem dinheiro, todos esses 4 times têm o apoio de que a gente acabou de falar aqui, que podia ser o mal para os brasileiros? Das bets. O Selmo já falou isso. E a entrada da bet no futebol brasileiro, ela inflacionou. Elevou o nível financeiro. Inflacionou o mercado. Não só futebol também, né? Mas música. É isso aí. Então, aí a galera quer beliscar daqui, morder daqui e espetar aqui. Não dá, a gente tem que ser consciente de que as bets chegaram para ficar. Tem a sua ajuda com relação a essa parte financeira que ajudou muito os times brasileiros a chegar onde estão, com o poder financeiro que estão. Não, Anselmo? Porque o Flamengo é um time bilionário e tem patrocínio de bet. Mas não se compara ainda. Não chega. Estamos caminhando. Não chega perto. Vai ser muito difícil, até pela discrepância da moeda. O investimento lá também, né? A organização, a seriedade, a gente tá falando de dinheiro, Anselmo, porque o cara tem 10 milhões de euros lá, isso funciona com 70 milhões de reais aqui, aproximadamente. E aí o cara tira, acho que, muitos jogadores de muitos times interessantes com 70 milhões de reais.
jogadores O europeus. Gerson saiu por 25 milhões de euros, que dá 150 milhões de reais. Olha a diferença da moeda. O que Tá numa o idade poder. que não podia recusar, né? Muito difícil de recusar. Muito difícil de recusar. Ainda nem a venda, porque da venda eu acho que ele não deve ganhar É nada. multa. O salário, prêmio. O cara tem prêmio pra tudo. Entrou no vestiário, abriu o armário, cai prêmio. Fazer gol da passe, Ser convocado pra ser seleção. convocado. E todo mundo, mais uma vez, a gente está falando do julgamento aqui num nível mais baixo, com relação a você se submeter a alguma coisa ilícita para ter um ganho, que está errado. Mas se você não tem muitos fins, qual capacidade, autoridade eu tenho para julgar um menino que pode fazer isso? E do mesmo jeito, como é que tu vai julgar o Gerson, pô? Recusar 5 milhões por mês? A torcida fez, como é que é? A nota, Mas- né? Na mas despedida. faz parte. Passional, É, né? Qualquer um faz com parte. muito menos, tava nem vivo. Não é não, doido? Faz parte. Agora, de qualquer maneira, mas o agente que é responsável pela negociação desses detalhes financeiros né? Sim. Todos, né? O Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero passe, eu quero cruzamento, eu quero... É isso? Você tem, por exemplo, você tem a parte da negociação do salário do atleta, do contrato, né? E normalmente já existe um padrão que os clubes fazem um contrato de premiação, né? De vitórias, de o tempo que ele fica em campo, essa coisa toda. Cada país tem uma maneira de trabalhar, né? Eu, honestamente, da Rússia eu não sei, mas eu conheço da Alemanha, conheço de outros países. Já tem um contrato padrão, né? Disso daí, da parte de premiação. Normalmente, o salário ele nem mexe. Nem mexe, né? Ele vai todo para guardar, para... Juntar. Ele consegue sobreviver tranquilamente, Sem mexer no salário. confortável, só com a premiação. Até porque normalmente ele não tem custo, né? Não tem custo com casa, não tem custo com carro. Não. E aí... Colégio dos filhos, tudo é pago. Isso aí, tudo depende do contrato, né, Anselmo? E do jeito que o Gerson foi embora, o Anselmo pode me ajudar, que ele entende tudo de legislação com relação ao futebol. Quando o clube, você aceita sair, e aí o clube, o comprador vai lá e paga a sua multa rescisória, é só você ir embora. Não precisa nem passar lá pra pegar nada. É só, só botar lá que entrou o dinheiro. É só botar que entrou o Você dinheiro. não se Lógico, lembra a concordância do Vitinho do Botafogo? Vitinho do Botafogo. Ele estava foi assim, concentrado. pra jogar. Ele estava concentrado. Ó, tô indo embora. Pegou Vai a pra mochilinha. Bacia. Então pegou a mochilinha. vai embora. Eu conheço, eu já ouvi falar, Miguel, né? O assessor, o empresário dele, não é Miguel? É um Do Miguel. Vitinho, não lembro. Não lembro quem é o agente dele. Agora, uma coisa que eu vou até depois pedir ao grande Sherlon e Rafael de França, essa dupla forte aí, vocês têm facilidade também, diante do conhecimento nessa área, de trazer personalidades também, como vocês, dessa área. Tanto da área esportiva também, dos jogadores, como também de agentes, advogados. Você até estava citando esse trabalho no MP, né? O Prospera. Então, vamos chamar o Carlos Alberto. Vocês levaram o Carlos Alberto, o que levou, merece, o que levou do Arrascaeta. E que não... Fala isso pra ele, não. Que não foi completo. Vocês ele não, falou que Eu estava no jogo. vocês não comentaram isso durante. É preferível, né? O Carlinhos é meu amigo. A gente ficou 3 anos no Vasco, a gente concentrou junto. O Carlinhos é meu irmão. Eu tava no jogo lá, no jogo do Zico, cara. Por que eu vou tocar numa coisa que pode incomodar um cara? E ele ganhou pilha, né? Ele levou. No momento, sim. Próximo, ele sim. Depois até que não. Mas no momento ele ficou com raiva, assim, ficou chato, ficou puto. E faz parte da competição do jogo. Entendeu? Mas. E aí o Carlinhos vem lá. A gente tá tomando uma cerveja junto. Eu tô ali pra passar um momento agradável. Até no programa, né? É isso aí. Programa. Um momento agradável. Você também tava na hora? Tomando o dois, programa? Tomando cerveja, nós dois. Vocês dois. Nós dois. Você não. Não, Samu não bebe. Não bebe. Alguém tem que ficar sóbrio pra comandar o programa. Aí, vamos lá. Aí, olha essa aí. Pode botar o áudio. Chama ele. O que é negro? Tomar um negócio ali. Não. Ele já tá tomando um negócio aqui, ó. Olha lá, o grafite. Descalço. Tá ali bagunça tudo. Tu já chamou ele pra vir aqui? Ele já veio aqui. Pô. Aí tu tá amarrado. Ele já veio o Vou grafite te falar, já. como é que tu Os ruim dois. Tu jogou Copa do Mundo, eu não joguei, cara.
Ó, vou te falar. Você, de primeira dama, foi as melhores festas temáticas que eu fui na vida. Pô, jogando Atlético Paranaense. Paraná. Faz alguma coisa lá na tua casa. Festa junina, aniversário das crianças. A patroa é f***. Agora me fala uma coisa, essa entrevista vai até 10 horas da noite. Não, tá acabando já, macaco. Já foi da academia, tá? Ih, tá malhando com ele? Então, velho. Ó, eu chamo ele de macaco porque ele é preto igual a mim. Tá? É pra ninguém depois falar assim, é pra sexo. Não, o preto pode chamar o preto de preto. Não pode Todo você. mundo vê lacração. Saudade, velho. Vai fazer o que então? Eu cheguei agora em casa, velho. Como é que tu tá? Eu tô pra você aí. Ô, Grafa, tá acabando aqui já, tá acabando. Ali no Zeca ali. Deu chão de hoje ali no Zeca, pô. Aonde? O Zeca Pagodinho? Ali no Vulguer. É, tu já tá falando aqui, Nosso todo mundo vai lá amigo pelo aqui. Pagodinho. Só olhando a conversa aqui, só ri. Ah, vamos lá, tu vai pra briga. Tá, quando sair daqui eu te ligo. Vocês nunca viram isso em lugar podcast? E outra coisa, não foi planejado. Não foi planejado, tá? Zero planejamento. Zero. Na hora ele ligou, ele que O cara ligou, o Grafite que ligou. O Grafa que ligou. O gráfico ligou. E o Carlinho é isso. Esse é o Carlinho. Olha tu vê. Não era hora de perguntar sobre a Arrascaeta. Não. Esse é o Carlinho porque a galera tem uma imagem muito deturpada do Carlinho. O Grafite, que é um cara que tá na TV, tá na Globo, tá o tempo todo falando aí, que todo mundo respeita pra caramba, tá chamando o Carlinho pra tomar uma cerveja com a família. Não é qualquer um que você vai chamar pra tomar uma cerveja com a tua família, com a tua mulher. Pra gente entender que o Carlinho pode ter cometido os exageros dele em alguns momentos, mas é um cara gente boa pra caramba, é meu irmão, e eu vou defender o Carlos Alberto. Não, quando eu fizer besteira, eu vou puxar a orelha dele, porque a gente se respeita pra caramba. Mas esse é o Carlos Alberto, pra quem tem alguma ideia de que se o cara é gente Campeão boa da ou não. Champions League com pelo 19 anos. O jogador mais jovem a fazer gol na final da Champions. Só. Era, né? Acho que o Desiré Doué passou ele agora, que meteu 2. Pelo PSG. Pelo PSG. Perfeito. Vamos chamar outra, Chalo, aquela do Joel Santana, falando sobre quem tinha que marcar. Os 3 R. Vamos lá, olha lá, aumenta Time, aí. cara. Jogava Souza, Caveirão, Jobson, O eu time, e Ricardinho, que agora é comentarista. A gente vem pro Rio, e a gente no Bahia e Flamengo, o técnico era o Joel Santana. Aí, Flamengo, Fernando, meu irmão, Ronaldinho Gaúcho, William, Juan, Isso é boa de você. Renato Abreu, Thiago Neves. O Joel chega na preleção e o Ricardinho já tava meio estressado com ele e tal. Eu falei, irmão, que oportunidade melhor da gente voltar a ser respeitado no campeonato? No lugar do Flamengo, porra. Aí o Joel fala assim, ó, só tem uma coisa pra falar pra vocês. Amigos, só tem uma coisa pra falar pra vocês. Se a gente marcar os 3 R, a gente ganha esse jogo. O Ricardinho ali pro Souza. A barriga dele. Que 3 R é esse, meu? Dei meu jeito, não foi, chefe? O que é, Carlinhos? Eu falei, tá, mas qual os 3 R? Que eu só tô vendo 2. Porra, como é que não tá 3 R, pô? Eu falei, não tem, chefe. Ele, Ronaldinho Gaúcho, Renato Abreu e Juan. Olha o jogo aí, irmão. Tá certo, é Juan. Ganharam o jogo, cara. Pô, ganhamos de 3-0. Ganharam 3-0. Ele de propósito. Sabe por quê? Pra quem não sabe, o Juan é com o Jota, pô. Aí o Jobson tava assim, tá, mas eu ainda não entendi. Isso aí, e deu audiência, dá audiência esse tipo de coisa. Cara, é verdade, dá audiência. Como assim? A gente tem 2 linhas lá no Storycast. A gente quer contar a história de vida das pessoas. A gente fez isso com você. Como é que aquele ser humano se transformou na personalidade que ele é hoje, ou no ser humano que ele é hoje. Toda uma construção de vida. Só que o Carlinhos já era a segunda vez. E aí você tem que fazer um pouco, né? Não perder a nossa essência, mas começar a puxar um pouco mais para a história de vida dele recente, do que aconteceu com ele e as histórias que ele tem. Pô, e se a gente ficasse contando história e tomando cerveja ali, a gente ia terminar esse podcast meia-noite e 1 hora da manhã. Todo mundo com a língua grossa aqui, ó, sem falar nada. Porque Só eu que tô bebendo água. Ele tem muita história. A vida do Carlinhos é animadíssima. E o Fernando, que fim levou o irmão dele? O Fernando foi lá no Storycast também. Mas ele tá... Ele parou de jogar. Hoje ele é fisioterapeuta, se eu não me engano, preparador físico. Acho que preparador físico. Ele teve problemas sérios, né, jogando. Ele teve, acho que, 3 ou 4 AVCs. Sim. Mas tá bem, tá? Tá muito bem. Ele tá agenciando. Tá trabalhando com a gente? Tá participando Porque essa facilidade, né, de quando foi jogador, conhece, né? Conhece, tem um círculo de relacionamento, que ele conhece os... Exatamente. Agora, pode falar. Ainda tem a parte de você compartilhar a experiência dele vivida, né? Perfeito. Agora, se é verdade, vamos puxar outra, Chelo. A do meu amigo aqui. Minha? Ih, caramba, qual que é? Vamos lá, vamos puxar da leitura.
Vamos puxar dos livros. É verdade mesmo, Fernando, que tá tão... olha lá, olha o que... Não é possível que você lê... Esse mês eu li menos. Porque eu tive uma viagem que eu fiz, então passei 10 dias fora. Tá bom. E não levou livro pra viagem? Levei esse. Ah, pô, não Que é leu. um dos melhores livros que eu li esse ano. Olha do nosso amigo Rael. Rael. Gente boa. Me chamou pra lançamento. O Coração do Mundo? É um dos melhores livros que eu li. Talvez, assim, ele deve estar entre os 3 melhores da parte de história. Mas por que você descobriu assim pra... Foi sempre assim, não foi? Não. Não manda essa aqui. Essa- claro Não que manda não. essa que foi essa. Não. Claro que A não. parada, Senão a que eu parada vou- minha foi o seguinte: eu sempre fui um aluno indisciplinado. Sempre foi um aluno ruim. Ruim. É melhor. Fala Eu a só verdade. passava de ano porque eu sabia que ia entrar na porrada da minha mãe. Entendeu? Então, eu deixava sempre pro final. Nunca passei de ano direto. Sempre foi recuperação. E aí eu tinha. Se você passar de ano, você ganha presente. Se você não passar de ano, vai entrar na porrada. Minha mãe dava surra de cinto. No dia seguinte eu ia pra escola que nem um tigre de bengala, todo lanhado. E não tinha nada das freiras da escola reclamar. Estudava em escola de freira. De freira. A freira não Eu fui falava expulso. nada. E a freira falou, pô, mas você tá com a pele meio esquisita. Não, eu ia assim, ó. Hoje eu tenho tatuagem, mas naquela época... Algumas pegava freiras assim, ó. ficavam até contentes quando ele apanhava, porque ele tocava o inferno na escola de freira. Tanto que eu fui expulso. Né? Mas eu era também assim. já, mas tá igual a mim, também já fui expulso. Acontecia merda na escola, chama o Anselmo. Aí primeiro eu era interrogado para saber se não tinha alguma participação no ato ilícito. Mas qual escola? Eu sou nascido e criado em Vilar dos Teles. É verdade. Você falou sobre ouvir teu pai, né? E eu estudava num colégio de freira que existe até hoje, que é o Instituto Santo Antônio, atrás da igreja de Santo Antônio, na Pavuna. Então ia todo dia de ônibus para lá. E aí, resumo, então não tinha esse hábito da leitura. Quando é que eu peguei o hábito da leitura? Hoje, 2025, em 2004, eu me divorcio, né? E aí, esse período foi um período bastante conturbado para mim. Sempre Só triste, ele que deu sorte de encontrar Não, hoje eu vejo... Tô casado. Muito obrigado, tchau. Parabéns, Muito parabéns, obrigado. porque eu já E aí, nesse período aí, eu comecei a ler. Né? Porque eu fiquei sozinho em casa e não tinha... Você fica casado 10 seus anos... filhos ficaram com você? Não. No primeiro momento, não. Não. Nem... Não tinha, não tem que ficar com a mãe. Não é que não é vontade, tem que ficar com a mãe. E você tem um período que eu falo hoje, quando eu tenho os amigos que se divorciam, eu falo assim, amigo, você tem que ficar 1 ano. Período sabático. Sabático. Vê um lá ano. o que tu vai dizer, hein? Eu sei que tu fala sobre isso. 1 ano. Vê lá. Olha aí, porque... é o período que você amadurece e cresce. Porque durante esse 1 ano, se você começar a namorar, você acaba casando de novo. Entendeu? Depois disso, você... Ele falou de um jeito, tipo assim, sei bem como é. Depois desse o meu 1 ano, demorou um pouco. você se acostuma a viver bem sozinho, e aí você tem uma condição de você fazer escolhas com mais tranquilidade, porque se você vive bem sozinho, a pessoa que vai estar ao seu lado, ela tem que fazer você viver melhor do que você está sozinho. E foi nesse período aí que eu comecei a ler. Não lia com essa intensidade, isso foi com o passar do tempo, né? Mas hoje eu leio todo dia. Compartilha o método, porque é interessante. Eu leio um método particular. Eu tenho um método que tem uns 6 meses para cá. Você está fazendo? Eu tenho um aplicativo que eu escaneio os livros. Então, por exemplo, eu trabalho em Vilar dos Teles, eu vou 2 vezes por semana a Vilar dos Teles. Então eu tenho 1 hora de ida e 1 hora de volta. Essa 1 hora de ida e de volta eu estou escutando o livro. Entendeu? E aí, eu gostei disso aqui. Aí eu paro, anoto a página, depois vou lá, grifo, que eu gosto de rabiscar meus livros todinho. E isso eu consegui aproveitar porque um tempo que eu perco dirigindo, eu tô lendo. Entendeu? Mas tem uns 6 meses que eu comecei com esse aplicativo. E a parada de ouvir e ler ao mesmo tempo? Isso é em casa. Olha, ele faz Mas isso. no trânsito. Não, No trânsito em não casa, dá pra ler. não, em casa. Em casa eu leio e escuto ao mesmo tempo.
Que é duas formas de armazenar o entendeu? conteúdo. Ele vai lendo o que tá no livro ali e o que tá ali tá no ouvido dele. E ele acaba escutando o que ele tá lendo. É. E tem que ser livro muito para autoajuda, assim, em termos de Já conhecimento. li É. muito de autoajuda. Eu gosto de ler biografia, livros de história, né? Esse E que você leu nessa viagem. esse aí é de uma história fantástica, que é a história da Rota da Seda. Então, ele pega lá desde mais de 2000 anos, que já existia a Rota da Seda, até os dias atuais. E ele vem passando, para cada época, a importância da Rota da Seda e de que maneira ela interferiu na história que a gente tem hoje. Não, muito legal mesmo. E aí você vai pegar um dos fatos interessantes da época da Rota da Seda, que eu não sabia, da importância que teve na Primeira Guerra Mundial. Né? Na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra se destacou porque ela teve um ponto importante, porque ela começou a pegar os navios dela. Naquela época, todo mundo usava o navio com carvão. Isso. E ela tirou o carvão e começou a usar o combustível, o óleo, porque ela entrou na Pérsia e pegou parte daquele petróleo na Pérsia. E a Inglaterra, ela tem ela se viu que ela tinha perdido muito espaço, né? Porque você tem, a partir da tomada de Constantinopla, que fechou aquela passagem da Rota da Seda, os países da Europa tiveram uma outra opção, que foi tentar dar a volta, né? E com isso você tem o período dos descobrimentos que Portugal e Espanha dominaram durante muito tempo, né? E houve um crescimento e a Inglaterra ficou parada. Depois, quando ela viu esse crescimento, ela tentou recuperar o tempo perdido dela. Sendo que ela tem, depois que ela retoma isso aí, você teve uma época que quase se falava muito que a Inglaterra nunca está escuro. Porque ela tinha lugares em todo o mundo né? que estavam com O sol. mundo girava. Então. Né? E ela Colônia, pega, já. É isso aí. Colônia. e É aí isso ela pega e vai para onde? Ela toma aquela região todinha ali, tanto que você tem a independência não. Quando a ONU determina o Estado de Israel, em 1947, em novembro de 1947, quem tomava conta daquela região era a Inglaterra. Porque ela já sabia a importância que tem aquela região dali, com o petróleo. E, pô, Algo. falou dali, lá embaixo na Oceania, Índia. Pô, os caras tem tudo. ficaram muito tempo. Agora, o tempo todo isso, quem tá do lado dele, olha só, ô Sherlo, bota a foto da companheira, né, do nosso amigo, né? Isso! Bota aí, ó. Bota a foto dela, olha aí. Tá viajando em algum lugar, né? Isso aí tava... Delegada Patrícia Aguiar, gente boa, minha amiga. Minha companheira, já quase 10 anos. Um anjo que atura essa mala. Nossa senhora, a Patrícia é um anjo. Olha só. Pensa numa pessoa, galã, pensa né? numa tranquilidade de pessoa. Tenho 56 anos, é a mulher mais tranquila que eu conheci na minha vida. Podia ter sido, quer dizer... Porque você imagina o seguinte, porra, tu tá namorando delegado, deve ser braba pra caceta, deve te bater, deve te torturar, entendeu? Se bater, tu apaixona mais ainda, né, garoto? Tá É coroada. a mais tranquila. A mais tranquila. Porque eu acho que ela, sei lá, não sei se é por causa da atividade dela, mas a tranquilidade de pessoa. Agora, de qualquer maneira, ela te... Aí é onde? Aí Isso aí é em Helsinki. O homem viaja pra cacete. Ele gosta, ele gosta. Eu fiz essa foto daí, foi quando a gente... São 41 países, né, que você eu já tenho. viajou. Meu hobby é viajar. Faixa preta, jiu-jitsu, CAC, motociclista, né? Já falei sobre o leitor assíduo, 2 filhos. E o Fernando foi o capitão mais jovem da É isso que história dizem, do né? Flamengo. Eu não procurei na história isso, mas está escrito. Aí, enfim. A minha relação com o Flamengo é muito mais forte do que um torcedor para um time. Até porque quando eu comecei a jogar bola, quando eu entrei no Flamengo, eu não me via torcedor. Até porque é uma época que você não tinha jogos na TV como você tem hoje. Você não via jogos na televisão. Eu queria estar na rua jogando bola. Eu era ruim de pipa, eu era ruim de peão, ruim de bola de gude, eu sabia jogar bola. E aí, Começou como atacante, né? eu era centroavante. Não, antes eu era ponta esquerda na escolinha. Fui pro Flamengo de ponta esquerda, passei no teste.
E fui crescendo. Primeiro fui centralizando. Depois que centralizou para centroavante, não estava bom. E uma alma santa que Quem nos seria? deixou, o professor Itamar Amorim, já é falecido, era até muito jovem para falecer. Quem sou eu para dizer quem é jovem, velho, para falecer, mas enfim, já faleceu. E ele me fez uma sugestão. Tô precisando. Você quer ir? Quer jogar de zagueiro? Eu falei, quero. E aí fui lá, joguei um jogo e nunca mais joguei profissionalmente ou num clube de futebol profissional em outra posição, senão... Outra posição sim, mas não deixei de ser zagueiro. Joguei no meio campo, depois na Alemanha, enfim. E qual o centroavante mais perigoso que deu trabalho? Ah, cara, foram alguns. Eu joguei contra muito cara bom. Joguei contra Klose, joguei contra Romário, Alemão, né? contra Edmundo, Fernandão, Dodô. A gente for falar Fernandão aqui dos que caras, faleceu? falecido Fernandão, inteligentíssimo. Bom cabeceador. Mas não se resumia só isso. Um cara que não te dava oportunidade de roubar a bola dele, que usava o corpo com inteligência, servia os adversários. Muito cara, joguei contra muito cara bom. Eu tive o privilégio de enfrentar muitos caras bons. E jogar junto também com muitos caras legais. Mas quando eu falo que um dos caras que mais me deu trabalho, a galera se assusta. Quem? Chama-se Magno Alves. Magno Alves e Rony. Tricolor, jogou no Essa clube, dupla Magno Alves e Rony, quando eles começando também, eles são mais velhos que eu. Mas eu, moleque. Sabe aquele jogo? Centroavante, Magno Alves. Não, mas eu digo fisicamente, os caras corriam demais em uma época que o Maracanã parecia infinito. Era um campo de pouso. Parecia infinito. E os espaços. Aeroporto. E os espaços eram maiores com relação às linhas, né? Os times não eram tão compactos como são hoje. E o zagueiro ficava muito mais exposto, tinha muito mais 1 contra 1, muito mais jogo de disputa, né? Os duelos eram muito mais... Duelo singular é meio maluco Era falar, mais mas espaço. era né? mais espaço e você com 1,92 m. O cara com 1,70 m, com uma velocidade muito maior que a minha. Ele com espaço para correr para frente e eu para correr para trás. Era bem mais difícil com relação a marcar esses caras que davam muito mais trabalho físico e com relação à velocidade. Mas caras bons foram muitos. O Flamengo, se jogasse na retranca, seria o jogo mais difícil? Falando agora, pegando... Você depois vai responder também. Sobre essa a questão do espaço. Porque o Flamengo foi... Eu, como rubro-negro, posso dizer, né? Foi amassado ali naquela marra. Não conseguia respirar para sair jogando. Dentro do contexto do jogo, o Flamengo cometeu erros que acho que ele mesmo não esperava cometer com relação aos erros de passe, que foram provocados pela postura do Bayern de Munique. Isso aí é fato. Não tô querendo adivinhar, não. É só você olhar os números do jogo, olhar o jogo. O Bayern de Munique pressiona o Flamengo, como pressionou o Paris Saint-Germain, como pressionou todos os outros. O Bayern de Munique é o time que mais roubou a bola no campo de ataque no campeonato alemão. É o time que mais roubou a bola na Champions League, mesmo ficando nas quartas de finais ou nas oitavas. Então, a gente tem que ter uma ideia de como os caras jogam. E o Flamengo errou passes por dentro que ele não costuma errar. E tomou um gol com 5 minutos de jogo. O Fluminense meteu um gol com 3. Muda toda a história do jogo. Muda toda a responsabilidade que você teria de fazer o gol. Você agora pode só reagir ao adversário e criar chances nas costas da última linha. Que hoje as pessoas fazem muito isso. A Inter de Milão teve problemas com o Fluminense porque o Fluminense fez com a Inter o que a Inter gosta de fazer com os outros times. Se resguardar e atacar a última linha do adversário com 50 metros para trás. Acabei de falar aqui. O zagueiro não quer ter 50 metros para trás para correr atrás de atacante. É muito difícil. Quem não viu o City e Al Hilal, o Malcolm chegando brasileiro em 5 segundos do meio do campo até a entrada da área e fazendo gol. Ele tinha 70 metros para trás, para frente para correr e o zagueiro para trás, sendo muito maior. É difícil. E o Flamengo, quando erra esses passes, toma os 2 gols, a ladeira é muito íngreme para você subir contra um time tão forte fisicamente, que sabe muito bem o que fazer dentro do campo. Aí eu tô falando, tu fez escolhas ruins em sair por dentro? Não sei, será que era o único lugar que ele podia sair? Uma coisa é fato, podia muito bem ter quebrado a bola lá na frente. É o que o Zico falou, né? Chuta Chuta pra cima, entendeu? Vai pro... É isso aí. Só que é o Flamengo. Eu tenho o DNA do clube, eu joguei lá há muito tempo. Quando você joga no Flamengo, você é criado de uma forma em que o Flamengo é o maior time do mundo e que você vai fazer o teu trabalho independentemente de quem seja. Esse é o DNA do Flamengo. Eu cheguei lá com 12 anos de idade, joguei 15 anos no Flamengo. Você entra com respeito ao adversário, mas sabendo que você pode muito bem vencer qualquer um. E é qualquer um mesmo. O Flamengo, na base, quando eu joguei lá, não sei hoje, a gente tinha essa cultura. E pra mim, cultura
Dentro de qualquer segmento de trabalho é tudo. Agora, você também isso, vou até pegar a tua opinião, palestrante. Sim. Quer dizer, essa facilidade que ele tem de falar, que virou até apresentador, jornalista do Donos da Bola, né? Da Bandeirante. televisão. Qual horário? De segunda a sexta, de meio-dia às 13 horas, na Band Rio, falando muito de futebol, só do nosso jeitinho. Agora, isso aí fez você admirar ele e falar, não, é esse cara mesmo que... Ou ele melhorou muito? Não tinha isso. Não tinha, né? Quando ele chegou, não tinha isso, não. Não tinha Não nada. era? Não tinha nada a ver. Isso aí é o personagem que surgiu depois. Pô, tá vendo? Chamou você de personagem. Eu acho que a gente é sempre um... Eu entendo o que ele quer dizer, porque a gente cumpre papéis, né? E a gente Isso tem aí. um papel de comentarista, um papel de pai, de marido, de Amigo. amigo, de filho, né? Porque ele tem idade pra ser meu pai. Pai, Ele não gosta, não. Filho de elefante. Ele gosta não, de ficar nervoso, a cara fica vermelha. Assim, o Anselmo, ele me mostrou muito do que eu sou hoje, né? De um dos papéis que eu cumpro hoje, muito foi ele que mostrou. Eu sempre li, mas, por exemplo, um viés de leitura como construção de personalidade, É muito importante. eu passei a ter depois que a gente se aproximou. Eu sempre lia, só que eu lia romances. Só que você começa a entender um pouco mais sobre o ser humano, sobre quem você quer se transformar, sobre o ser humano que você quer ser. Você tem que tentar fazer agora para você ir se construindo. E essas paradas de leitura, por exemplo, antes da pandemia, a gente já ouvia podcast. Já. Antes da pandemia. E eu ouvia podcast. Tinha muito na época, mais ainda se intensificou. E eu ouvia podcast porque ele falou, cara, tem um podcast de livros aqui. Resumo Cast. Escuta o podcast. Se você gostar do livro, tu vai lá e compra. É simples, você vê o resumo, dá 40 minutos, 50. A gente fazia treinando, malhando, fazendo qualquer outra coisa, indo pro escritório, caramba. E aí você começa a ler os livros, você começa a se construir, encontrar uns vieses. Eu sou um cara de muito de ambiente. Eu acho que o meu ambiente faz toda a diferença no cara que eu quero ser ou quem eu tô sendo. E aí a gente junto, aprendendo um monte de coisas com o Anselmo. E não é à toa que uma coisa que não era para acontecer, aconteceu. E tá dando muito certo, não só com relação ao número de seguidores, números vivos, né, da internet, mas com relação ao que a gente faz no Storycast. A gente aprende muito com cada convidado, a gente valoriza muito o que cada convidado vai ler. Eu tô Você fazendo viu? aqui com vocês. É isso aí. É um livro. Cada convidado é um livro. Cada convidado é uma história de vida que a gente está aprendendo. É uma história de vida que a gente está mostrando para as pessoas uma experiência que você pode tirar alguma coisa interessante para você. E não tem dinheiro que pague isso. E não foi planejado. E não foi planejado. A nossa parceria no Storycast não foi planejada. Aconteceu. E eu quase que tive que... Eu só não forcei, porque se eu tento forçar, ele me dá porrada, né? Porque ele é faixa preta. Mas eu tive que convencê-lo a participar comigo. Não queria, não? Porque isso aí foi o seguinte, aquela área lá do Storycast era usada pelo Felipe Ximenes, porque ele tinha um curso. E aí o Felipe teve lá no meu escritório e falou assim, pô, Anselmo, tô precisando de uma área para fazer um curso online. E aí ele fez o curso online e a gente tá lá no dia a dia. Aí o Fernando chegou e falou, poxa, o meu filho deu uma sugestão de aproveitar meu ciclo de relacionamento e fazer um podcast. Pô, maneiro. Pergunta o Ximenes que ele pode te ajudar nisso daí. Então, no início, ia ser o Fernando com o Ximenes. Só que nisso ele foi contratado pro Avaí, para ser o diretor executivo do Avaí. E aí ele não pôde gravar o primeiro episódio. Aí ele me obrigou a participar do Aí primeiro. começa um pouquinho preso, mas depois vai se soltando, né? Mas foi... Com qualquer coisa. Eu falei aqui de ambiente e também eu sou do esporte, sou do futebol. É repetição. É repetição. Tu conhece o basquete, não conhece o basquete? Todo mundo idolatra o Stephen Curry, o jogador lá do Golden State Warriors, o maior arremessador de três da história. Pô, a galera acha que o Curry acorda, vai lá, arremessa 3 bolas e vai pra casa. É igual o Zico, lembra? Do Bate Zico quantas faltas? A gente ela falava Mas isso, né? acabou repetindo o Storycast, repetindo, a gente vai melhorando. Isso não quer dizer que tá bom. Não, tá bom, sim. Não, lógico assim, que tá. pra gente É igual tem que melhorar, né? O Rogério Ceni também, né? Batia falta pra caramba. Na vida, acho que qualquer Repetição segmento. o tempo todo. Vai ficar bom quando você fez a sua primeira entrevista lá, sua primeira ao vivo na TV. Como é que foi? E meu vivo nunca foi lá essas coisas, repetir, mas nunca era essas coisas não. Porque se ficar pensando, vai falar,
diferente disso aqui, para milhões e milhões de pessoas, né? É uma coisa complicada. Você está olhando assim, de repente, vai entrar no ar para o país todo, praticamente, né? Quando eu cheguei a fazer para o Jornal Nacional, para o Jornal Hoje, entendeu? Era uma... Aí você dá aquele frio na barriga, entendeu? Não adianta que dá. Muitas outras pessoas mais experientes falavam isso também para mim. E não adianta fugir dessa situação, entendeu? Agora, eu queria saber, desses 277 episódios, você falou, também está sendo político. Todo mundo é importante aprender alguma coisa. Qual mais que vocês... tiveram alguns. Teve um que o Anselmo chorou. Tu chorou no de quem? Chorou. Foi no da Valeuska, não? Foi da Valesca. No da Valeuska. O Anselmo chorou no episódio da Valeuska. Ela abriu o jogo, assim, em termos Não, ela não falou nada. Ela parecia estar feliz demais. Pra gente foi uma surpresa. Foi uma surpresa o que aconteceu com ela. Que ela não tinha nenhum... Eu não sou psicólogo, mas existe algumas coisas que as pessoas falam, né? Que a pessoa, quando tem aquele planejamento de fazer alguma coisa errada contra a vida, né? Ela não tem planos, ela não fala com alegria. Cara, e o episódio dela foi muito alegre mesmo. Alegre. Tem uma foto nossa, tirada assim do alto, que a gente tá gargalhando, os três. Assim, com ela vai ficar ela, na mesa ainda. foi muito maneiro e a gente ficou muito assustado porque não viu nenhum sinal dela de depressão, nada disso. E eu me emocionei ela falando da final dela, né? A despedida dela. A despedida dela. Entendeu? Como jogadora de vôlei. Isso. Foi por isso. Pô, e o Anselmo é igual uma pedra, pô. Pô, o Anselmo é pedra, pô. Eu nunca vi, primeira vez que eu vi chorar. Tentou esconder, mas a gente pegou. E ele chegou ela chegou a falar alguma coisa assim na hora. Não, mas nem um pouquinho. Nada, Zero. Então, zero. Deve ser Zero. coisa meio... A gente deve ser totalmente insensível, então, mas porque... Mas zero. Zero. Não, mas você porque- assistir o episódio dela... Zero. Não, mas impressão. na hora você sentiu alguma Não, química ele, aí. não, ele se Foi emocionou por causa da despedida. da despedida dela da Das- competição que ela fez. Das quadras, né? Das quadras. Abandonando o vôlei, se aposentando. A idade chega pra todo mundo. Foi somente por isso. E ele se emocionou pra Não caramba. foi nada assim, tu teve uma percepção, não. Zero. Não. Ela não demonstrou nada. Zero. Nada. Pode ser também por falta de experiência nossa, com relação a esse fato, mas ela parecia estar muito bem, muito bem. E voltando pro que você falou com relação às pessoas, olha, foi Tem ela e tem... o episódio profundo do Pedrinho, hoje presidente do Vasco. Eu Também. nunca me esqueci do episódio do Pedrinho, quando ele falou da depressão que ele teve profunda, do pensamento com relação a tirar a vida. Enfim, o relato do Pedrinho, desse momento depressivo lá no Palmeiras, é uma coisa sensacional. Tem a ver com o problema de contusão que ele teve? Sim. A quantidade de contusões, e não conseguir melhorar, e isso abala qualquer um, né? Pô, mas tem dois já. Os dois que você falou, tudo tem a ver com... Porque tudo tá aqui, né? Tudo tá aqui. Tudo começa aqui, e aí depois se espalha pro resto do corpo. E muitas das vezes, eu estava até falando com a doutora ontem lá no Storycast, a doutora Flávia Verocai, muitas das vezes clinicamente, o paciente tem sintomas, né? E quando você vai fazer os exames, eles não refletem fisiologicamente, é tudo da cabeça. E, por exemplo, vou falar outros. Fala aí, Anselmo, lembra de outros que estiveram lá no Storycast que foram emocionantes, assim, bem emocionantes. Sempre terça e quinta? Terça e quinta. Terça e quinta às 15 horas. O Zico Ao foi vivo. legal. Foi muito legal. Que era um sonho, né? Pô, falar com o Zico, a gente foi lá no CFZ, foi tudo muito legal com o Zico. E a gente tava começando na época. É importante começar já. Assim, o relacionamento é importante, você não fala isso. Patrimônio é isso daí, relacionamento. A gente tem que ter. É que nem eu com vocês dois. Eu acho que a gente começou uma amizade aí. Sim, verdade. Né? Isso aí abre porta para muita coisa. Você vai me indicar aí, se Deus quiser, o Bichara, né? Que vai ser amanhã. Ele vai amanhã. Vai lá. amanhã. Esse é um advogado top do Brasil, né? Cara. Direito esportivo. Ele e o Marquinhos, né? O Marcos Mota, E tá no Flamengo. são sócios. Pô, eles são. Pô, e o Marquinhos, ele era diretor da base do Flamengo quando eu tava lá com 15 anos. Os caras têm Você conhece e os caras te respeitam. Claro, né, claro. Conhece a tua história. É interessante também quando os caras conhecem a história de vida que você tem.
sabe que você não é vagabundo, sabe de onde você veio, sabe tua procedência, seu caráter. Família. Isso faz muita diferença pra você ter autoridade de convidar o cara e ele falar, pô, vou lá. Eu É sei quando que o ele cara me prometeu não- que depois que acabar amanhã ao vivo, vai dar um toque no Bichara. Mas ele é amigo do Bichara. É, Amigo. pra ele dar um pulo aqui no canal do Tchau, porque a gente tinha um projeto aí de justiça esportiva que é legal. Acho que é um assunto que ainda não... Acho que tem que ser mais debatido, concorda? Concordo. E gira em torno de SAF, de BET, de outros assuntos, entendeu? E julgamentos nessa área. É, a relação Tem agente e pouco atleta. advogado nessa área, eu acho. De futebol? Acho que não. Não, acho que não. Tem muito. Tem bastante. É porque, assim, você tem os que se destacam, né? Aqui, vamos botar, o Bichara é um dos maiores do Brasil. O escritório dele, tanto que é ele que faz a operação do Neymar. É isso aí. Né? Neymar, Não estaria Thiago do Silva. lado do Neymar. É Tem isso aí. outros. Tô falando porque Até o porque grande hoje, expoente é A ele. quantidade de negócios que o Neymar faz, acho que não tem outro no Brasil com relação ao Mas futebol. Tudo quanto é área, né? Ele trabalha. É isso aí. Eu quero agradecer a presença dos amigos. Eu sei que vocês têm muitos compromissos, entendeu? Então não pode ficar. Tem que ser tudo bem dividido. Ficou já 1h06. Então. Passou rápido. Passa Rapidinho. rápido. Sempre passa rápido quando a conversa rende. E quero agradecer e me colocar à disposição caso vocês queiram vir de novo, entendeu? Porque sempre depende dos assuntos, né? Porque sempre tem futebol, sempre vai... a gente deixou de comentar um pouquinho as chances dos clubes cariocas no Campeonato Mundial. Qual a tua opinião? Para a gente finalizar. Pra Fluminense Pra e ser Palmeiras. rápido. Fluminense, Fluminense e Paris Saint-Germain, final. Tô dentro. É. Sou flusão. E o Botafogo ganhou no PSG. É isso aí. Infelizmente, contra o Palmeiras sucumbiu, mas faz parte do jogo. E o presidente demitiu o cara que ganhou do PSG, cara. Sabe qual é o maior adversário do Botafogo em 2025? O planejamento. Você acha? Eu não sei qual é o planejamento do texto. Eu acho que eles começaram atrasado. Começaram atrasado, e quando o negócio começou a andar com o Renato Paiva, ele foi demitido. E é ele é muito emoção, né? Não sei, mas como os botafoguenses pensam, o Texas tem um plano. Tomara que ele tenha mesmo, e que seja bom, tá? Ter só um plano não quer dizer que seja bom, não. É ele que paga a conta, né? É isso aí. Então, Mas quem paga sabe muito bem quanto é que custa o dinheiro para ele. De qualquer maneira, o fato dele ter realizado o sonho Sim. do torcedor, Campeonato Brasileiro, o Campeonato Taça Libertadores, eu acho que nenhum torcedor imaginava. Não, só você ir há 4 anos atrás. É. Imaginar, falando assim, nem o mais otimista, nem o maior botafoguense mais otimista imaginar Claro. que o Botafogo ia ser... Só 3 times na história fizeram isso. É. Santos, Flamengo e o Botafogo. Brasileiro E Libertadores. vamos finalizando, mas eu sempre estou querendo finalizar, mas sempre pinta um assunto bom. O Fluminense, time por time, está num nível Financeiramente está no nível mais baixo. Óbvio isso. Isso é fato. É uma grande Tecnicamente surpresa. também. Tecnicamente não sei. Não sei. O Aira joga muito. Beleza. Esse time do Botafogo de hoje, a galera compara muito com o do ano passado, eu acho totalmente discrepante. E não são pelos jogadores titulares. Gente, é interessante falar isso, porque todo mundo só lembra do Almada e do Luiz Henrique. E os reservas? Tiquinho Soares, Oscar Romero, Júnior Santos, o Adrielson, enfim, eu tô esquecendo de uns 3, 4 aqui importantíssimos que fizeram parte desse time, né? Que entravam com frequência, porque você sabe quantas vezes o time do Flamengo titular de 2019 jogou junto? Quantas? Se eu não me engano, 7. Muita substituição que o JJ fazia, né? Não, é porque é difícil, tem lesão, tem suspensão, contusão, tudo o Felipe Luiz tá mudando muito, né? Mas pelo cansaço que existe também. Acabei de dizer que, comparado a todos os times do Mundial, o Flamengo foi o que mais jogou no período de 12 meses. 77 jogos. E olha que tiveram 30 dias de férias em dezembro. Então você vê a quantidade de jogos. Você como agente, uma pergunta importante final. Por que o Arias não foi jogar no futebol europeu? Ele teve bola para isso. 28 anos? Mas isso aí você tem alguns fatores, né? Ele joga muito.
Muito bom jogador. Você tem alguns fatores. O Fluminense já teve propostas para vender. Agora tem que ser uma coisa que se encaixe dentro do que o Fluminense quer e o jogador quer. Ele não quer Turquia nem Rússia, ele quer futebol europeu, Premier League. Se não for agora, acho que não vai mais. É. Porque Principalmente depois dessa... da vitrine. da Da vitrine. do campeonato. Muito mais pela vitrine do que qualquer coisa. Não sabemos como acontecerá depois do jogo com o Al-Hilal. Que lá eles têm dinheiro. Dependendo do jogo que ele fizer, não tem jeito. Nem... Ele vai, esquece a Europa, esquece tudo, mano. Eu vou pra lá e Vai passear de tapete mágico. Obrigado, Pô. cara. Valeu. Foi um prazer. Olha, vamos lá, gente. Compartilha esse bate-papo. Foi sensacional. Dê o like, se inscreva no canal do Tchau e se inscreva também. Dá um recado aí pro... Quer falar? Fica à vontade. Fala você. A gente sabe, tá no Storycast, acabou aqui no Tchau. Pô, se inscreveu, clicou no sininho pra ativar as notificações pra não perder os episódios do Tchau. Vai lá no Storycast também, escreve STORICAST, Storycast meio abrasileirado, mas é assim que tem que ser pra gente. Se inscreve no canal, dá uma zapiada pra ver os episódios que tem muita coisa legal. E tem o episódio do Tchau também, vai lá dar uma moral pra gente lá no Storycast. Valeu. Valeu, gente. Obrigado.